Olá, tudo bem? Nessa aula, vamos conversar um pouco sobre a importância do domínio da língua portuguesa. Sei que já se falou muito para vocês sobre a importância desse domínio, mas vou apresentar alguns dados e conceitos para reforçar, combinado? Primeiramente, quero lembrá-los de que todos nós que tivemos contato com a língua portuguesa formal, conhecida como norma culta, essa que aprendemos nos bancos escolares, essa que proporcionou a chegada de vocês ao ensino superior, nos tornou, por incrível que pareça, bilíngues. Exatamente, bilíngues. Antes de eu continuar, só para ilustrar, pois é claro que vocês sabem, acompanhem. Bilíngue, pessoa que fala duas línguas diferentes. Trilíngue, pessoa que fala três línguas diferentes. Poliglota, pessoa que fala diversas diferentes línguas, evidentemente mais de três. Lembraram, não? Retornando, somos bilíngues porque quando aprendemos a falar, adotamos a língua falada em nossa família. Em linguística, chamamos essa língua de língua materna. Portanto, nós, falantes de língua portuguesa, a temos como nossa língua materna. Essa língua é, normalmente, uma língua informal. Nós a usamos quando estamos com os nossos amigos, na companhia da família, conversando com colegas de curso, ou seja, em momentos bem informais. Essa é a nossa primeira língua. Mas qual é a segunda, a que nos torna bilíngues? A língua portuguesa formal ou normativa? Exatamente, a língua portuguesa que aprendemos na escola. Essa cheia de regras, de cuidados, de S's, de vírgulas, de pausas. Sim, essa que nós vamos rever em algumas aulas nesse curso. Agora, um minuto da atenção redobrada de vocês para a pergunta que irá aparecer na tela. Vocês falam do mesmo jeito sempre, seja com um amigo ou colega, seja em uma entrevista de emprego? Exatamente da mesma forma? É claro que não. Existem situações que exigem muito cuidado, não só com a forma de se expressar, mas também com a língua portuguesa que iremos usar. Afinal, em uma entrevista de emprego, não posso falar do mesmo jeito ou da mesma forma com quem falo com os meus amigos, certo? É nesses momentos que fazemos uso da língua portuguesa formal. Parece até que, quando estamos dialogando com qualquer outra pessoa que não seja do nosso círculo mais íntimo, algo, talvez nosso inconsciente, nos impele a cuidar mais da forma como falamos. Interessante, não é? Agora, se vocês me disserem que em qualquer situação se expressa do mesmo jeito, vou começar a me preocupar. Portanto, por mais que todos os professores de língua portuguesa tenham chamado a atenção de vocês sobre a importância do domínio dela, quero ressaltar o que diz a respeito Ulisses Infante, professor e escritor. Estudar a língua portuguesa é tornar-se apto a utilizá-la com eficiência na produção e interpretação dos textos com que se organiza a nossa vida social. Por meio desses estudos, amplia-se o exercício da nossa sociabilidade e, consequentemente, de nossa cidadania, que passa a ser mais lúcida. Amplia-se também as possibilidades de fruição dos textos, seja pelo simples prazer de saber produzi-los de forma bem feita, seja pela leitura mais sensível e inteligente dos textos literários. Conhecer bem a língua em que se vive e pensa é investir no ser humano que você é. Bacana, não? Bem, até aqui já revimos a importância de se dominar a língua portuguesa culta ou normativa. E acredito que vocês sabem dessa importância, mas provavelmente, pessoal, não tem alternativa. Vocês estão no ensino superior. Só por essa situação, vocês já diferem de uma parcela absurda da população brasileira. Mas não sejam apenas mais um a ter um bacharelado ou uma licenciatura. Sejam mais. Invistam em vocês mesmos. Diferenciem-se. Preparados? Ótimo. Agora vamos conversar um pouco mais sobre alguns aspectos da nossa língua, pois precisamos revê-los para esse módulo do curso de nivelamento. Eu espero que essas aulas sejam um suporte para, em caso de dúvidas, vocês retornem a elas e consigam elucidá-las. Vamos relembrar o que está envolvido no processo de comunicação? Acompanhem. Emissor ou remetente é o indivíduo ou grupo de indivíduos que envia a mensagem. Receptor ou destinatário é o indivíduo ou grupo de indivíduos que recebe a mensagem. Mensagem é o conteúdo das informações transmitidas. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, voz, escrita. Código é, no caso das mensagens verbais, uma língua. No nosso caso, a língua portuguesa. Além das línguas, existem outros códigos organizados a partir de cores, formas, movimentos, entre outros.
Para que a comunicação seja efetivada, emissor e receptor devem dominar o mesmo código. Referente ao contexto, é o objeto ou situação a que a mensagem se refere. É, digamos simplificadamente, o assunto. Simples, não é? O processo de comunicação só existe se houver um receptor ou destinatário para a mensagem enviada, e ambos devem conhecer o código usado. Olhem só nessa aula. Na direita da tela, há um professor transmitindo o que está sendo dito na língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras. Dessa forma, a pessoa que desconhece ou tem dificuldades com o código linguístico oral pode acompanhar nossa mensagem pelo código da língua de sinais. E assim, a comunicação entre eu, aqui, e vocês, daí, se realiza. Preciso lembrar vocês de mais algumas coisas. Acompanhe. Leitura. Quando você lê um texto, seu papel é de receptor. Como leitor consciente, você deve procurar no texto as marcas que traduzem a intenção de quem o produziu. Escrita. Quando você produz um texto, seu papel é de emissor. Você deve lembrar de adequar seu texto às expectativas de quem vai lê-lo e às finalidades que você pretender alcançar. Isso que acabamos de ver também é de suma importância para quando falamos ou ouvimos alguém, ou seja, quando nos comunicamos verbalmente, ok? Bem, já relembramos os processos que envolvem uma comunicação eficaz. Agora vamos ver alguns aspectos que necessitam da nossa atenção para que possamos cada vez mais melhorar nossa forma de nos comunicarmos. Vamos lá? Nossas palavras são sinais verbais que sempre evocam algum tipo de reação. Ao escrever, a escolha dos termos e o estilo são cruciais para a comunicação. Ao telefone, sofremos a influência de outros fatores, como o tom de voz que adotamos. Cara a cara, os sinais vocais e visuais costumam ter um impacto maior do que as palavras isoladamente. Pois é. Enfatizando, o uso da língua faz-se majoritariamente para a comunicação. Precisamos sempre ter bem claro o que pretendemos com as nossas palavras. Apenas conversar amenidades, comentar assuntos do dia a dia com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, ou vamos conversar com alguma pessoa mais velha, ou socialmente mais bem posicionada, ou hierarquicamente superior, como nossos chefes ou possíveis chefes. Em cada uma dessas situações, fazemos uso de um tipo de linguagem. Sim, fazemos. Mesmo inconscientemente, isso acontece. Sei que já comentei isso, mas vou sempre enfatizar esses aspectos da comunicação. Afinal, vocês estão conosco, pois escolheram um curso superior. Então, farão diferença, tenho certeza disso. Bem, voltando ao assunto comunicação, sempre que vamos nos comunicar, seja oralmente ou por escrito, devemos ter em mente o seguinte. Se alguém dissesse isso para mim, como eu interpretaria? Então, antes de eu expressar uma ideia por escrito ou verbalmente, devo lembrar. Se alguém dissesse isso para mim, como eu interpretaria? Captaram, não é? A comunicação perfeita é aquela em que o emissor, eu ou meu texto, tem bem claro quem é o receptor, quem me ouve ou quem lê o que eu escrevo. Assim, sempre que eu vou defender uma ideia ou vou escrever algo, devo lembrar desse aspecto, o outro, o ouvinte, antes de mim. Por isso, às vezes, temos problemas com a nossa comunicação. A gente até pensa, nossa, como é que essa criatura não entendeu o que eu disse? Ou então, como é que não conseguiram entender o que eu escrevi? Aposto que vocês já passaram várias vezes por uma dessas situações, não é? Eu já passei. E depois percebi que o problema na comunicação era meu. E aí não há o menor problema em dizer, desculpa, mas eu não fui clara ao repassar a minha mensagem. Não há o menor problema em assumir erros, certo? Bem, agora eu vou passar algumas dicas básicas que poderão colaborar, creio eu, com a sua comunicação oral. Talvez também com a sua comunicação escrita. Eu até acho mais fácil resolver a comunicação escrita do que a verbal, pois podemos sempre retornar ao texto e burilá-lo, não é verdade? Eu acho que vocês irão perceber que essas dicas poderão ser mais úteis em um ambiente corporativo, ou seja, em uma empresa, em uma escola, em uma loja, em sala de aula ou qualquer ambiente profissional. Mas dá para adaptar essas dicas para a nossa vida pessoal também. Vejam bem. Vou me referir aqui principalmente às situações em que precisamos esclarecer alguma coisa, dar explicações, ou necessitamos dar ou repassar algumas instruções ou ordens. Vamos lá? Primeira dica. Seja claro.
Parece até engraçado ter destacado ser claro como uma dica importante, não é? É tão óbvio, mas é óbvio para todo mundo. Mas quem diz que conseguimos sempre ser claros? Vamos refletir juntos. O que significa falar ou até mesmo escrever de forma direta, ou melhor, de forma clara? Vocês sabem que devemos sempre tentar transmitir nossa mensagem com o máximo de clareza. Ninguém tem paciência com pessoas prolixas, ou seja, as pessoas que não conseguem expor suas ideias com a devida objetividade. E atenção, essa dica vale também para os seus trabalhos escritos na faculdade, na sua vida profissional. Quem irá ler seus textos perceberá que você não está sendo claro e talvez esteja tentando enrolar. Então, fiquem atentos, ok? Vamos para a segunda dica. Empregue o mínimo de palavras para informar o máximo. Essa dica que acabamos de ver reforça a anterior. Está presente, inclusive, no Manual da Presidência da República, no Manual de Redação da Presidência da República, enfatizando, devemos empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. Boa essa dica, não é? Não se deve entender esse mínimo de palavras como economia de pensamento, isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto objetivando reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. E, ao passar instruções verbalmente, tente evitar o uso de palavras e expressões que possam dar margem a interpretações em que o sentido varie conforme a interpretação pessoal, como muitos, alguns, raramente, frequentemente, pouco, o mais rápido possível, entre outras. Também evite palavras que apresentem significado definitivo, como, por exemplo, nada, sempre e nunca, a menos que você tenha certeza de que pode usá-las. Um exemplo. Preciso que você entregue esse relatório o mais rápido possível. Perceberam, né? O mais rápido possível, para mim, é um tempo X. O de vocês pode ser outro tempo X qualquer. Por isso, destaque para que se evite palavras desse tipo. Vamos para a próxima dica? Seja cortês. Essa dica é importante para quaisquer aspectos em suas vidas. Sejam polidos, educados, corteses. Não se preocupe apenas com a forma como as pessoas interpretam o que você diz, mas também a maneira como elas reagem a você. Geramos mais sentimentos positivos quando nos comunicamos com cortesia. Acostume-se a usar expressões como por favor, obrigada, de nada e com licença. Agora, quero finalizar com mais um toque para vocês refletirem. O conhecimento dos componentes do ato de comunicação permite-nos exercer uma avaliação mais consciente da nossa posição nas diferentes situações comunicativas do cotidiano. No caso da leitura e da produção de textos, a reflexão sobre esses elementos torna nosso trabalho mais eficaz. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Nos veremos em outra aula. Tchau!